E aí, meus lindos? Nossa segunda aula de equilíbrio iônico. Equilíbrio iônico tem algumas coisas extremamente importantes. Como o nome está dizendo, há necessidade de ter íons. E para eu ter íons, eu preciso ter um eletrólito. Eletrólito é a substância que, quando colocada em água, produz íons. Se essa substância produz íons, ela é capaz de uma outra coisa. Que coisa? Conduzir eletricidade. E nós não podemos esquecer quais são as substâncias que têm essa característica. Basicamente, são os ácidos, as bases e os sais. Sempre que colocados em água, vão se transformar em íons. Esses íons livres na solução aquosa, por isso aqui, que é presença de água, vão ser capazes de conduzir a eletricidade. Não esqueçamos que a transformação do ácido em íons recebe o nome de ionização, que é a quebra da ligação covalente produzindo os íons. Já as bases e os sais sofrem um processo chamado de dissociação iônica, em que os íons da ligação iônica são separados pela água. Então, lembramos, somente tendo água é que eu vou ter os íons livres para conduzir a eletricidade. Tem que ter água. Lembramos disto aqui também. Se tu fez as questões da nossa aulinha anterior, tu viu o quanto tu precisou disso na aula anterior. E vai continuar precisando, por isso que estamos aqui revisando. Então, quando eu coloco o eletrólito em água, forma os íons. Quanto maior o número de íons produzido, maior será o grau de ionização. Se tu tiver que calcular o grau de ionização, moléculas ionizadas pelo total de moléculas colocadas em água. Então, digamos que eu tenha lá o ácido sulfídrico, tá? Eu coloquei em água 2.000 moléculas de ácido sulfídrico. 400 se transformaram em íons. Portanto, 1.600 ainda continuam inteiras. A água não quebrou. Como que fica o alfa? Quantas eu coloquei em água? 2.000. A água transformou em íons quantas? 400. Então, 400 dividida por 2.000 vai dar igual a 0,2. 0,2. Lembre que o alfa sempre é dado em porcentagem. Então, moçada, eu tenho 20%. Se é 20%, eu tenho um ácido que? Moderado, né? Lembra, um ácido só é forte se o grau de ionização é superior a 50%, tá? Então, ó, maior o número de íons, maior o grau de ionização, maior a força do eletrólito. Acima de 50% é forte, tá? E aí, vamos lembrar que quanto mais forte for um ácido, menor será o seu pH. E quanto mais forte for uma base, maior é o pH, tá? E ainda melhor será a condução de eletricidade. Lembre, para conduzir eletricidade, eu preciso ter os íons livres em água para transportar a eletricidade. E ainda, moçada, quanto maior tudo isto aqui, maior é o KI, a constante de ionização, que quando a gente tem um ácido, chama de Ka, e quando a gente tem uma base, chamamos de Kb. KI para todo mundo.
Como que nós calculamos qualquer constante de equilíbrio? Os produtos em cima dividido pelos reagentes. Então, ó, os produtos sempre serão os íons. Então é maior a parte de cima dessa divisão. Quanto maior o número de íons, maior o K, a constante de ionização. E o que é que eu ainda te lembro? Que a constante de equilíbrio somente varia com a temperatura, tá certo? Somente a temperatura pode modificar o valor da constante de equilíbrio. Tem aparecido cada vez mais nos vestibulares e inclusive já chegou na prova do Enem, isto aqui, ó, o pKi. Lembre que o P vem da matemática. P significa colog, menos log, log do inverso. O que esse P faz? O colog faz? Ele dá uma invertida no número. Então, se ele dá uma invertida, quanto maior o KI, menor será o pKi. Então, quem tiver o menor pKi é que vai conduzir melhor a eletricidade, vai ser mais forte, vai ter maior grau de ionização e, obviamente, maior quantidade de íons produzido quando colocado em água. Bom, tudo isso a gente já viu na nossa aulinha anterior, né? Mas é tão importante que a gente retomou. Na aula de hoje, eu preciso falar contigo sobre lei da diluição de Oswald. Tu tá vendo aqui, ó, diluir. O que significa diluir, meus queridos? Significa colocar água. Eu tô diluindo, eu tô colocando água. Então, quando eu coloco água, o que acontece com a concentração? A concentração diminui. Quanto mais água eu colocar, menor a concentração. Que é o que eu tenho aqui. Boris, por que o colchete? Lembre, pessoal, que a gente vem colocando colchete desde cinética química, tá certo? Desde a lei de Guberg-Vage, tá certo? O que significa o colchete? Concentração molar ou quantidade de matéria, como tem aparecido cada vez mais nas questões. Lembre que a quantidade de matéria, a concentração molar, é dada em mol por litro. E ainda, moçada, à medida que eu diluo, o grau de ionização aumenta. Por que o grau de ionização aumenta? Porque, moçada, o grau de ionização, como o nome está dizendo, mede o grau, a porcentagem da molécula que se transformou em íons. E para ter íons, é obrigado a ter o quê? Água. A gente tem que ter água para ter o quê? Os íons. Então, se eu tenho que ter água para ter os íons, maior o grau de ionização. Nas provas, cai uma questão de teoria. E eles não falam nada sobre a água. Eles vão perguntar para nós diretamente assim, ó. Quanto maior a concentração molar, como é o grau de ionização? Inverso. Como está aqui no quadro, ó. O grau de ionização aumenta à medida que a concentração molar diminui, tá? Molaridade e grau de ionização são inversamente proporcionais. Bom, esse cara chamado de Oswald, ele exercitou muito, tá certo? O cálculo da constante. E ele fazia conta, pessoal, com aquela tabelinha que nós vimos algumas aulas atrás, que tinha quanto tem de início na reação, quanto que reage, quanto que é formado, quanto que sobra no equilíbrio químico. Pois bem, esse maluco aqui fez tantas vezes o cálculo naquela tabela que acabou inventando uma fórmula para nós, para calcular a constante de ionização. Como que é a fórmula de Oswald? Ó,
a constante de ionização é a quantidade de matéria, a molaridade, tá certo? A concentração molar, vezes o grau de ionização elevado ao quadrado, dividido por 1 menos alfa, que é o grau de ionização, tá? Então, com esta fórmula, a gente pode calcular a constante de ionização sem usar aquela tabela do início, reage, formado e no equilíbrio. Para nossa sorte, existe uma fórmula reduzida, que só tem a parte de cima, não tem a parte de baixo. Mas se liga, povo, quando que pode usar a fórmula reduzida? Em 2 situações. Sempre que o grau de ionização é inferior a 10%, porque se eu usar a fórmula grande ou a fórmula reduzida, a resposta dá muito perto uma da outra. Então, faz a conta com a reduzida, sofrendo menos na matemática, tá? E ainda podemos usar a fórmula reduzida quando a pergunta do exercício for qual é o grau de ionização. Ao fazer as nossas questões, tu vai ver a quantidade de vezes que tu vai ter que usar a nossa formulazinha reduzida, né? Em algumas oportunidades, tu também vai usar esta aqui para resolver os nossos exercícios. Boris, e se a questão me pedir a concentração do íon? A gente viu isso lá nas aulas de soluções, mas já faz tempo que a gente viu soluções, né? Então vamos lembrar de novo, pessoal. Como que eu calculo a concentração molar de um íon? A quantidade de matéria de um íon. Ó, então a concentração do íon é a molaridade da solução, tá? Vezes o grau de ionização, vezes a quantidade do íon, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, moçada, o H2S, o ácido sulfídrico, tá? Eu vou calcular a concentração do hidrogênio, do H+. Então, quantos hidrogênios tem aqui, ó? 2. Então, a quantidade aqui, ó, é 2, tá certo? Então, se eu fosse calcular do enxofre, do íon sulfeto, então aqui a quantidade ia ser o quê? 1, porque eu só tenho 1 na o quê, pessoal? Na fórmula. A gente vai ver mais adiante, mas posso te dizer desde já que quando a gente tem um ácido ou uma base extremamente fraco, a gente não leva em consideração a quantidade de íons, tá certo? A quantidade, porque o cara já é tão fraco que mesmo havendo a ionização, por exemplo, de um segundo hidrogênio, não vai fazer diferença na conta. Mas isso a gente vai falar mais detalhado nas próximas aulas aí, tá? Então, pessoal, o que é isto aqui? A molaridade da solução. Então, lá na prova, se fosse o ácido sulfídrico, viria a molaridade do ácido sulfídrico. 2, 0,5, 0,3, 4 mol por litro e assim vai, tá? O X, acho que ficou bem claro, né? É a quantidade do íon que tu está calculando na fórmula. Por último, o grau de ionização. Em muitas questões, não tem o valor do alfa e não tem como calcular, tá? Se tu tiver um ácido ou uma base forte, a gente considera ele sendo forte 100% ionizado. E ele estando 100% ionizado, tem um grau de ionização igual o que, gurizada? Igual a 1. Meus queridos, fiquem bem, façam os exercícios e daqui a pouquinho a gente se vê na correção.